O livro Experimentando o Mar de Deus, de Tim Chester, no capítulo 7, propõe o seguinte tema: em cada dor podemos experimentar a presença do Filho. Então imagina que você esteja distante fisicamente de uma pessoa, de um amigo, alguém que você conhece muito, e ele está em outro país, está longe de você. E aí nesse contexto você precisa descrever as características desse seu amigo para alguém que não o conhece. Você certamente irá descrever o seu amigo baseado no conhecimento que você tem dele, por ter convivido com ele, não é assim? Afinal, quando ele estava por perto, você o ouvia falar, você o acompanhava nas suas ações, vocês comiam juntos, sorriam juntos, saíam juntos, serviam também juntos. Ele agora está distante, mas você conviveu com ele um dia. Então, a pessoa que lhe perguntou acerca do seu amigo irá conhecê-lo pela maneira que você o descreverá. Em relação a Jesus, é a mesma coisa. Nós vamos saber como Jesus é pela descrição dos evangelhos acerca de quem ele é. Ele já não está mais aqui entre nós, mas os escritores dos evangelhos que conviveram com Jesus fizeram questão de registrar, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, quem Jesus é. É claro, irmãos, que as pessoas mudam. O amigo que você foi requerido descrever pode ter mudado também, naquele exemplo que nós demos. Afinal, já faz muito tempo que vocês não se encontram. Mas com Jesus não é assim. Tudo que está escrito acerca dele continua valendo para hoje. O seu caráter não muda nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então nós podemos conhecer quem Jesus é agora, baseado em quem ele foi quando viveu aqui na Terra. Esse capítulo que nós estamos estudando hoje tem como propósito encorajar-nos a lermos os evangelhos e conhecermos mais acerca de quem Jesus é e como ele se relaciona com as nossas dores. Quando nós olhamos para o texto de Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 17, por exemplo, nós vamos constatar que aqueles que sofrem com a perda, Jesus diz: não chore. Se não conhecermos os evangelhos e, por consequência, não sabermos quem de fato Jesus é, nós podemos ter a falsa ideia de que Jesus é alguém que apenas olha as coisas acontecendo ao nosso redor como se ele fosse um daqueles seguranças sentados numa sala de monitores, olhando para cada um deles sem dar a mínima. Quem sabe nós também não concebemos Jesus como alguém que está numa sala de monitoramento, olhando os eventos mundiais, mas não se importando com o que acontece ao nosso redor. Entretanto, irmãos, se olharmos para um relato de Lucas, capítulo 7, podemos pensar melhor sobre isso. O texto vai dizer, a partir do verso 11, que na cidade de Naim, Jesus vê passar um funeral. O filho único de uma viúva havia morrido. O texto nos coloca diante de uma mulher que está enfrentando uma perda emocional terrível, a perda de um filho único. Mas não apenas isso, o sustento dela também acaba de se tornar incerto. Sabemos disso porque, numa cultura em que apenas o homem ganhava renda, aquela mulher, alguém que já havia perdido seu marido, agora ela perde o seu filho. Então, ela está sem sustento, ela está sem a sua única fonte de renda. Mas Lucas capítulo 7, versículo 13, nos chama a atenção para o fato de que o Senhor, ao vê-la, se compadeceu dela e disse: não chore. Você consegue imaginar quem Jesus é nesse momento? Como que ele reage à nossa dor? Lucas poderia ter omitido o fato de que Jesus se compadeceu daquela mulher, mas ele fez questão de ressaltar isso. Jesus não está alheio à nossa dor, irmãos. Ele não está diante de vários monitores, observando o que acontece ao redor do mundo, diante dessa pandemia de coronavírus, diante da confusão dos governantes mundiais. Ele se compadece de você e de mim e nos encoraja, não chore. E aqui, irmãos, não tem nada a ver com uma repreensão. Não é errado chorar. Jesus chora em outra ocasião com uma mulher enlutada. Nós vemos isso em João capítulo 11, versículo 35. Mas aqui, essa palavra se refere a uma palavra de consolo. Não chore. Há esperança. Essa história termina dizendo que o jovem se sentou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Está no verso 15 isso. Dá para imaginar a cena?
Essa história não é apenas a história de alguém que volta à vida, mas é sobre um filho sendo restaurado à sua mãe. Uma história de perda e de restauração, a história de um Deus que restitui. Tudo ficará bem. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas o dia da restauração chegará. Isso deve suscitar em nós aquela expressão aleluia. Jesus não está lá do alto, lá nos céus, despreocupado com a sua e a minha vida. Ele continua sendo a mesma pessoa que era há 2000 anos atrás. Da mesma forma como Jesus olhou para aquela viúva, ele olha para nós e diz hoje, não chore. E se nós continuarmos olhando para os evangelhos, vamos observar que para aqueles que sofrem com a vergonha, Jesus vai dizer, vão em paz. Em Lucas capítulo 7, versos 36 a 50, e também no capítulo 8, versos 42 a 48, o evangelista nos conta a história de duas mulheres. A primeira vai a uma festa de penetra para ungir os pés de Jesus. A segunda se aperta em meio à multidão para tocar em Jesus. Em ambas as histórias, Jesus ele usa exatamente as mesmas palavras para despedir as duas mulheres. A tua fé te salvou. Lucas capítulo 7, verso 50 e Lucas capítulo 8, verso 48. A primeira mulher tem uma má reputação. Ela chega a ser descrita em Lucas capítulo 7, verso 37, como uma mulher da cidade, uma mulher pecadora. E ela recebe o perdão dos seus pecados evidentes. Ela se expõe à condenação pública para lavar os pés de Jesus. Ela coloca a sua reputação em risco, sabe que será escarnecida, sabe que será injuriada, ou até mesmo violentamente expulsa. Essa mulher, atormentada, ela chega até Jesus e ele diz, os seus pecados estão perdoados. Vá em paz. A segunda mulher não tinha uma doença qualquer. Naquela época, as mulheres que estavam em seus ciclos menstruais, elas eram consideradas impuras. Nós vemos isso em Levítico, capítulo 15, versos 19 a 31. Essa lei, à época, era projetada como uma imagem de pecado. Qualquer que a tocasse era considerado impuro, mas aquela mulher tinha um sangramento contínuo, não de apenas 7 dias, era como se ela estivesse permanentemente menstruada. Então, quem a tocasse seria considerado impuro. Graças a Deus, essa lei de impureza não vigora mais. Você consegue imaginar a vergonha que essa mulher sentia naquela época? Contudo, irmãos, quando Jesus é tocado, ele sabe que foi aquela mulher, ele diz, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, diz o texto. Mas a palavra é para salvar. Vá em paz. Pode ser, irmão, que haja confusão em seu coração. Talvez você carregue algum profundo sentimento de culpa e talvez num momento como esse que nós estamos vivendo, você tenha problemas para dormir, talvez algo aflija a sua consciência de novo e continuamente. Pode ser que você lute com algum transtorno alimentar, quem sabe você gaste mais do que você devia, deve mais do que você podia. Pode ser que você lute com pornografia, ou quem sabe você se lembre daquele episódio que você comeu além do que você devia comer. Pode ser que o seu orgulho, talvez, também o impeça de contar com os outros irmãos. Qual é o seu segredo? Qual é a sua vergonha? Se você confia em Jesus e sabe quem Ele é, igual a essas mulheres, então Ele diz a você, os seus pecados já estão perdoados. Vá em paz, apenas confie. E nós vemos ainda que em Lucas capítulo 8, versos 40 a 56, o evangelista ensina que àqueles que sofrem com ansiedade, Jesus diz, não tenham medo. O que causa medo a você, meu irmão e minha irmã? Tenta potencializar esse momento que nós estamos vivendo de pandemia mundial. Qual é a pior coisa que lhe poderia acontecer? Qual é o seu pior pesadelo? Eu preciso confidenciar que os meus temores são os mesmos temores de Jairo. Eu fico apavorado em pensar na morte dos meus filhos antes da minha própria morte. Qualquer coisa que se relaciona com eles, eu fico logo apreensivo. Eu sou conhecido em casa como o desesperado, entre aspas, aqui. Isso porque quando eu ouço um grito diferente partindo deles, eu corro desesperadamente. Foi assim quando criança e continua sendo assim mesmo depois de 3 adultos. A filha de Jairo está muito doente. Então, num ato de desespero e fé,
como sendo a sua última chance e a sua única esperança, ele pede para Jesus ir até a casa dele antes que seja tarde demais. Mas aí no caminho, Jesus é interrompido pela mulher enferma. Você consegue imaginar o desespero de Jairo nesse contexto? Ele teme de que Jesus não chegue a tempo e de repente o seu temor se materializa, o pesadelo se tornou real. Lucas capítulo 8, verso 49 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Agora, observe a resposta de Jesus no verso 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Como assim não tenha medo? Jairo, por assim dizer, ele já estava além do temor. O que mais ele pode temer agora? O pior já aconteceu. Mas Jesus diz: tão somente creia. Talvez, irmãos, a morte seja o pior pesadelo para muitos de nós num tempo como esse do qual nós estamos experimentando. Nós podemos experimentar mais de Deus ou podemos ficar desesperados. Jesus ele se apresenta a nós como alguém que pode ressuscitar uma pessoa dentre os mortos com a mesma facilidade como eu e você conseguimos despertar alguém do sono. Se pensarmos além dos nossos temores, nós vamos perceber que o que nos deixa de fato ansiosos é o temor da morte. Mas a morte não é algo que nós devamos temer quando estamos em Jesus. A morte não é o final. Jesus oferece vida após a morte. Ele nos concede vida eterna. A pior coisa que pode acontecer para nós que cremos se transforma, na verdade, no início de uma vida eterna, cheia de resplendor. Às vezes, gostaríamos de estar num daqueles filmes de séries americanas que vemos, mas nós estamos cercados por uma realidade assustadora de pandemia mundial. Coisas ruins ainda acontecem com todos nós. Às vezes, coisas até muito ruins acontecem, mas não precisamos temer. Jesus nos diz hoje, em meio a cada um desses nossos medos: não tenha medo, confie apenas. Lucas, ele organiza essas histórias como sinais de um novo mundo que Jesus está para criar por meio de sua morte e ressurreição. Em Lucas capítulo 8, verso 48, Jesus vai dizer: filha, a sua fé a curou. A palavra, na verdade, aqui é salvou. No versículo 50, Jesus literalmente diz: não tenha medo, creia somente e ela será salva. Irmãos, Lucas é um médico. Ele conhece muitas palavras que poderiam se referir a pessoas em convalescência, mas ele faz questão de usar a palavra salvação. Aqui está claro de que o autor ele deseja que nós vejamos nessas histórias uma imagem da salvação que Jesus oferece. Jesus está nos dizendo com a revelação de quem ele é nos evangelhos: não chore, fique em paz, não tenha medo. Irmãos, aquele que reina nos céus é aquele que se fez homem. Jesus se compadece de nós porque ele veio à terra e ele assumiu o corpo humano. É isso que o autor de Hebreus nos lembra no texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A compaixão de Jesus ganha uma forma ainda maior no capítulo 5 de Hebreus, especificamente no versículo 2. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. É isso que o versículo 2 diz. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele era escolhido entre o povo, alguém que era capaz de ter compaixão dos ignorantes, dos que erram. Isso porque ele mesmo estava rodeado de fraquezas. O que o texto de Hebreus 5 ressalta é que, para ser plenamente capacitado como um sacerdote que pudesse se compadecer de nossas fraquezas, Jesus teve que se tornar humano. Ele tornou-se fraco, por assim dizer, e sofreu como nós. Cristo, irmãos, escolheu deixar-se vulnerável com o propósito de sentir a nossa dor. As misericórdias de Deus se tornaram misericórdias humanas em Cristo, com uma afinidade natural em relação às nossas dificuldades. Isso porque Cristo é o amor vestido de carne. Sim, Cristo é o amor vestido com a nossa própria carne. Cristo, por sua essência e compaixão, ele não desvia os seus olhos de nós por desgosto quando nós pecamos. O puritano Thomas Godwin, tratando desse tema,
Diz que os nossos pecados movem Jesus mais a piedade do que a ira. Ele ressalta que Cristo permanece ao nosso lado. Na verdade, ele usou uma boa ilustração sobre isso, a ilustração do sentimento de um pai quando o filho está doente. Ele retrata uma imensa compaixão diante desse cenário. Ele diz, imagina um pai acompanhando o câncer de sua filhinha, e aí o autor vai descrever que o ódio visceral que aquele pai certamente sente por ver o câncer destruindo o corpo de sua filhinha pode ser comparado com o sentimento de Cristo, por assim dizer, ao ver o pecado em nossa vida. De todas as misérias que nós experimentamos, a maior delas é, sem dúvida alguma, o nosso próprio pecado. Ao pecarmos, nenhum de nós faz ideia dos imensos golpes que damos no coração de Cristo. O cuspe dos soldados em seu rosto quando esteve na cruz, a ferida dos açoites em sua carne, a dor dos pregos em seus pulsos, a escuridão dos céus escondendo o sorriso do seu Pai, tudo isso foi suportado por Jesus por amor a nós. Todos nós concordamos de que ele poderia convocar legiões inteiras de anjos para o livrarem da cruz, não é verdade? Mas o seu amor o impediu. Então, quando conhecemos o Jesus dos Evangelhos, nós conhecemos o amor de Jesus por nós hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, irmãos, resumindo e colocando em prática tudo o que aprendemos até aqui, a compaixão de Cristo não muda as circunstâncias que enfrentamos, mas ela garante que nós não precisamos enfrentá-las sozinhos. A ideia é pensar nesse desafio que nós estamos enfrentando hoje, o desafio de confiar em Deus em meio a todo um caos mundial por conta dessa pandemia do coronavírus, desafios dos nossos próprios corações pecaminosos. A ideia é nós nos perguntarmos qual é o nome, título ou atributo de Cristo que é o mais apropriado, ou ainda qual é a história contida nos Evangelhos que exemplifica a atitude de Cristo para com as pessoas em condições semelhantes à minha hoje. Então, meu irmão, minha irmã, quando estiver lidando com as lutas dessa semana, seja pela reclusão social imposta, seja por algum pecado latente em você, seja pela ansiedade que envolve medo da morte, por exemplo, que tem tomado conta de você, seja uma ansiedade por conta das confusões em relação às lideranças governamentais, em tempos como esse que nós estamos vivendo, pense em Jesus olhando para você com compaixão e não com desaprovação. Pense num Deus que já fez tudo para que você não fique estatelado no lugar onde o seu pecado insiste em deixar você. Que o Senhor então nos leve, por intermédio das Escrituras, por intermédio do conhecimento de quem Ele é, a experimentar mais e cada vez mais de Deus. Como diz o próprio título desse livro, cujo capítulo 7 estudamos juntos hoje. Tenham todos um bom tempo de oração em família. Deus nos abençoe.